Normalmente nos encontramos em situações difíceis, situações delicadas. E por mais que a gente se esforce, não encontramos solução. Então nós precisamos da ajuda de alguém, da intercessão. Alguém que fale por nós ou faça em nosso favor. Precisamos de um advogado. Então eu te pergunto, você tem um advogado? Este é o assunto do nosso vídeo de hoje. Graça e paz, seja bem-vindo. Sou o pastor José Edson Galdino e compartilho com você a palavra de Deus para nossa reflexão. Você que já é inscrito no canal e você que está chegando agora, que você possa ver o vídeo até o final e então tomar a sua decisão, se inscrever, tocar o sininho para receber as notificações, comentar, compartilhar com os amigos e principalmente dar o seu like, o seu joinha. Assim o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo para outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. Falamos no início do vídeo sobre a necessidade de termos um advogado. O cidadão comum, ele não pode chegar diante do juiz. Ele precisa da intervenção de um advogado. O advogado vai ouvir o que você tem para falar, vai fazer uma petição diante do juiz, então o juiz vai analisar o seu caso, julgar, te condenar ou te absolver. Mas você precisa desse advogado. Eu não falo como advogado, como conhecedor das leis, mas eu falo baseado na palavra de Deus, a Bíblia. Vejamos então o que diz a Bíblia aqui no Salmo 4, verso 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O salmista Davi reconhece a Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, como seu advogado. É isso que ele deixa claro para nós aqui no início do capítulo, no verso 1. Ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, Deus é o advogado de Davi. Deus é o jurista, é ele que entende de justiça, é ele que vai fazer justiça em favor de Davi. Davi está lamentando, ele está reconhecendo que o povo não está reverenciando a Deus, não está obedecendo a Deus, não está reconhecendo Deus como advogado. E há necessidade de reconhecer a Deus como advogado. Nós precisamos de um advogado. Nós falamos a verdade, então o advogado ouve o que nós temos para falar. Se nós cometemos algum crime, ou se fomos envolvidos em uma determinada situação que depende da justiça, então o advogado vai intervir. Ele vai entregar uma petição para o juiz, e o juiz vai te absolver ou te condenar. Mas sozinho nós não podemos resolver nada com relação à justiça. E às vezes encontramos advogados bons, e às vezes advogados que são advogados infiéis, advogados corruptos, que vão pegar a nossa causa e vão apenas ficar de olho no nosso dinheiro, mas não vão resolver a situação. Mas nós temos um advogado que é um advogado justo e fiel. Jesus Cristo é o nosso advogado. Nós temos mais uns versículos para ver aqui. Eu quero ver com vocês 1 João, capítulo 2, o primeiro verso. Vamos ver o que diz aqui sobre este advogado. 1 João, capítulo 2, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, todas as nossas situações em que nós encontramos é consequência dos nossos pecados. Até as enfermidades são consequência dos pecados. Nós entramos em situações porque nós tomamos decisões erradas, nós falamos palavras que são contrárias à vontade de Deus e atraímos coisas ruins para nós. E aí, para nós sairmos dessas situações, nós precisamos de alguém que interceda por nós, que fale por nós. Jesus é este advogado. Jesus é este fiel advogado. Mas para isso você tem que falar a verdade, você tem que confessar para o seu advogado o que você fez, ou em que situação você se encontra. Talvez alguém te colocou numa situação delicada, mas você tem que falar.
para então o seu advogado te defender, usar argumentos baseados na lei para te defender, ou pelo menos atenuar a sua causa, ou seja, reduzir a sua pena. Mas se você não fala para o seu advogado, não tem como ele argumentar diante do juiz. Jesus Cristo é o nosso advogado. Se nós cometemos um pecado, nós precisamos reconhecer este pecado, reconhecer o nosso advogado, saber que ele é justo o suficiente para nos defender, e então ele vai nos defender. E o juiz, o eterno juiz, o soberano juiz, vai julgar a sua causa. Talvez você é completamente absolvido. Talvez você tenha que pagar uma pena, um preço, por causa do seu erro. As consequências sempre vêm. Mas, a princípio, o que diz a palavra de Deus? Isaías capítulo 53 diz que Jesus Cristo, ele levou sobre os seus ombros as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, os nossos pecados foram levados sobre os ombros de Jesus. E aí, nós somos livres daquela herança de pecado que nós recebemos dos nossos pais, Adão e Eva. Mas se hoje cometemos erros, nós precisamos recorrer sempre a Jesus. Mesmo que nós já confessamos a Ele, mesmo que nós aceitamos o projeto de salvação, já fomos batizados em nome de Jesus, estamos em santidade na casa do Senhor, mas mesmo assim acabamos às vezes cometendo um erro. Às vezes até na tentativa de acertar nós erramos. E então recorremos a Jesus, o nosso advogado, e Ele nos dá o alívio. Ou seja, Ele apresenta a nossa causa. E aí nós somos livres. Deus é o nosso advogado. Jesus Cristo é o fiel advogado. Ele não vai te enrolar. Ele não vai te ludibriar. Ele vai cumprir o propósito, que é salvar você, libertar você. Confie em Jesus. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Creia que Ele é poderoso para te fazer livre, completamente livre. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Tenho mais um versículo aqui para compartilhar, para a glória de Deus, para que nós possamos concluir esse trabalho. No Evangelho de Jesus, João capítulo 17, verso 20. Vamos ver o que João escreveu aqui sobre este advogado. Ele diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, se você creu, você recebeu a Jesus Cristo, você tem o seu advogado que vai te livrar de todo o mal, que vai te livrar de toda a condenação. Mas você também precisa ir levar esta mensagem para que outros que vão receber esta mensagem sejam salvos, tenham este advogado, tenham a possibilidade da libertação através deste advogado justo e fiel. Creia no Senhor. Não importa a situação em que você está, se foi uma situação que você criou, ou se criaram essa situação para você, mas você precisa sair dessa situação. E você sozinho não vai conseguir. Confie no seu advogado, Jesus Cristo, e Ele te dará a verdadeira libertação. Tenha paz no seu coração. Sou grato por você chegar ao fim desse vídeo, por você compartilhar aqui, participando dessa mensagem tão importante. E peço a ti que tome a decisão de se inscrever, tocar o sininho, e sempre quando eu postar um vídeo, você vai ser notificado, e então você vai comentar. Se você não se inscreveu ainda, vai se inscrever, vai dar lá o seu joinha, porque aí você vai estar confirmando que este trabalho é bom. Juntos nós podemos fazer muito mais. Somos mais fortes, podemos ir mais longe e fazer melhor para a glória de Deus. Em nome de Jesus, tenha paz no seu coração. Amém.